Usar boné na igreja é pecado. A gente tava aqui. Pecado Sobre o que nós vamos falar. fala? É inimigo da moda. Olha só, eu vou começar com esse tema, só que eu quero caminhar para outra coisa. Não é sobre bonés isso aqui, tá? Hoje nós estávamos 5:30 da manhã, numa oração para homens que a gente fez aqui na Igreja Videira. E eu fui com meu filho, o Arthur. Acho que ele era a única criança lá, nós fomos antes da aula, mas ele é homem, né? A oração era para homens, ele é homem, eu levei. E foi uma bênção, né? E nós reunimos mais de 1.000 homens. Olha só. Ali, mais de 1.000 homens, 5:30 da manhã, reunidos, orando, clamando a Deus, chorando na presença do Senhor, declarando a palavra de Deus, orando pelas famílias. E isso é um mover, né? E aí eu fiz um post, e aí algumas pessoas, tá? Não foi um, vieram no direct, vieram nos comentários falar: como que você pode usar boné dentro do templo? Aí outras: usando boné na casa de Deus. Isso é uma falta de respeito. Filma que tá de bermuda aí. Boné na igreja. É porque eles não Bermuda e viram, mas chinelo. eu tava de bermuda ainda. Porque eu tava saindo, né? Óbvio, eu ia pro treino depois, né? Eu tava de regata, só que com a blusa de frio por cima. E os irmãos se escandalizam com pouca coisa, né? Entenda o seguinte. Primeiro, o templo somos nós. Não fale que a igreja, que o prédio da igreja é um templo. Aquilo lá não é um templo. Aquilo lá é um prédio. Aquilo lá é um lugar de reunião. Que se você fechar ele aqui agora, acabou de se reunir a reunião da igreja, pode fazer um evento lá dentro que qualquer outra coisa, porque aquilo ali é um prédio. Igreja somos nós. A palavra de Deus diz, isso aqui é o que a palavra de Deus diz, tá? Eu vou ser bíblico. Eu não quero aqui ser dogmático com você. Eu não quero nem usar algum tipo de cultura com você. Eu quero ser bíblico. Então a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, somos nós. Ela diz que a igreja de Cristo somos nós. E as pessoas se reúnem em prédios, ou em casas, ou em prisões. Você tem um exemplo de Paulo e Silas na prisão. Meia-noite, eles começaram a fazer um culto. Começaram a fazer um louvor à meia-noite, depois de ter sido açoitados, apanharam, provavelmente estava com febre. E a cadeia nessa época não devia ser limpinha. Não, nem hoje é. Imagina naquela época, né? Nós estamos falando de um lugar totalmente insalubre, os caras chicoteados, sangrando provavelmente, com febre, fazendo um culto à meia-noite. E aquilo ali era igreja, você entende? E eu acho que eles não estavam vestidos adequadamente para estar na igreja. Uns Então, restinhos de roupa só. tava só com os trapinhos, tudo ensanguentado, lascado. Então, entenda que igreja é onde o corpo se reúne. E corpo, quando eu digo corpo, eu tô dizendo corpo de Cristo. Nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. Nós, juntos, somos corpo de Cristo. Nós, individualmente, somos templo do Espírito. E nós, juntos, somos igreja. Isso precisa ficar claro para você. Você sabe por que essa cultura de achar que o prédio é santo é problemática? Porque isso cria cristãos que entram no prédio da igreja e vira outra pessoa. Ele entra lá e ele vira um bom marido. Lá dentro ele é um marido exemplar. Lá dentro ele não fala palavrão. Você vai falar palavrão na igreja? Fala baixo. Peraí, mas aí na Fala porta baixo você pode na falar igreja. palavrão? Lá dentro você não pode. Aqui dentro, você tá entendendo que começa a criar uma esquizofrenia? Porque entenda, a partir do momento que você pisou fora da igreja, a igreja foi junto, meu irmão. Porque a igreja é você e sua família. Então se você está xingando lá na sua casa, você está xingando dentro da igreja. Se você está maltratando a sua mulher lá dentro da sua casa, você está maltratando ela dentro da igreja. E quando você cria essa ideia de que lá dentro é um lugar santo, nós estamos falando de pessoas que vivem uma falsa santidade. São crentes só quando estão sentados ali no banco da igreja, levantando a mão, falando glória a Deus, aleluia, quando está participando da missa. Sai da missa, entra na cachaça. Sai da missa, vai para um monte de lugar ouvir música sertaneja, participar de shows, fazer sei lá o que você faz da sua vida. Porque você acha que santo é aquele lugar que você tá pisando ali. Santo deveria ser todo lugar que você pisa, porque se você crê, tá? Se você faz parte da igreja de Cristo, e qual é a condição para fazer parte da igreja de Cristo? Crer. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo, tá? Esquece qualquer coisa que eu falar para vocês, aprenda o seguinte: seja um pastor, seja um apóstolo, seja qualquer pessoa que falou algo, passe pelo crivo da palavra. Se tá batendo com a palavra, ou se retenha. Se não tá batendo com a palavra, descarta. Então até o que eu falo para vocês, eu estou sendo bíblico aqui. A igreja começou, de fato, depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. E aí veio o Espírito Santo e começou a igreja. Não eram em prédios, eram em casas. Na verdade, a maior
maior parte da história, e muitos países hoje em dia ainda, que o evangelho tem que ser pregado de uma forma discreta ou até mesmo escondida, continua sendo em casas, e não é por isso que não é igreja. Na verdade, o que a palavra fala é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, nós somos igreja quando a gente tem o coração junto para Cristo. A gente se junta com esse propósito de buscar o Senhor. Então, uma célula é uma igreja. Uma casa, uma família louvando, fazendo um devocional é uma igreja. E Jesus nos convida a ser igreja o tempo todo. Não seja como uma criança. Uma vez, uma criança na minha célula estava fazendo alguma coisa, falando alguma coisa. Aí eu falei, na minha frente você faz assim. Ela, porque você tá me vendo, não sei o quê. Aí eu falei assim, você sabia que Deus veio através do teto? A menina quase morreu. Ela devia ter uns 11 anos. Ela olhou pra cima e falou, não. Falei, pois é, não tem barreiras pro Senhor. Você tá agindo igual uma menininha. Igual uma criancinha, descobrindo Quando que você Deus... pisa dentro da igreja, Deus tá te vendo. Você pisou fora, ele já tá fora do radar dele. Ele não tá me vendo agora, eu sou outra pessoa fora da igreja. Não, a gente tem que ter realidade, a gente tem que ter consistência. Ser a mesma pessoa em todos os lugares. Exatamente. Isso é... Entenda, gente, a religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela mata, ela afasta as pessoas. Essas regras que são criadas... É claro que, se eu vou visitar, por exemplo, uma congregação onde é cultural dos irmãos, que todo mundo se veste de determinada forma, que existe um código de vestimento, um código de conduta que é cultural deles, eu, por respeito e para não gerar um escândalo, eu vou conforme o lugar pede. Não é todo lugar que eu vou de boné. Não é toda reunião que eu vou de bermuda. Você entende que eu preciso ser coerente? Se você for num culto, por exemplo, você que pensa dessa forma, às vezes fica escandalizado. Se você fosse num culto da Bola de Neve, você ia ficar chocado com os pastores pregando aquelas camisetas de... Oversize, boné e bermuda. E bermuda. E um monte de tatuagem nos braços. E aí você vai pra África, você vê um irmão de vestido, pregando. Você vai dentro de uma tribo onde já foi evangelizado, o povo pelado lá no meio do culto, lá, com as vestimentas deles. Na Índia, as mulheres ainda usam o véu na cabeça, mesmo na igreja, na videira da Índia. A gente viu umas filmagens ontem que passou na nossa igreja, falando de várias videiras pelo mundo, né? E aí existe uma videira na Índia. E aí a cultura de lá é que a mulher esteja com o cabelo coberto por um véu. Elas continuam usando lá. E aí a gente vai chegar e falar, não, tira esse véu aí, tá errado. Óbvio que não tem nada de errado. É cultural deles. Não é uma coisa que ofende, não é uma coisa que denigre ou que faça mal de alguma maneira a elas. É só a cultura, então... Então, nesse vídeo aqui, eu não tenho intenção de impor a você algo, um código de conduta. Mas eu preciso te alertar que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que você tem que ir de sapato. Esses dias tinha um pastor, um senhor, que ele fez uma pregação e todo cheio e irado. Falando assim, hoje tem um absurdo de gente vir pregar de tênis. Gente... Já houve esse povo pregava descalço. Não, gente. E já houve esse mesmo tipo de coisa com relação a ter rock na igreja, ter bateria na igreja. Bateria na igreja. Bateria na igreja foi uma das coisas, assim, a disruptura total. É do Satanás, foi entrar a bateria no louvor das igrejas. Então, não deixa, viver de forma infantil. Sejam racionais. O que realmente importa? O que realmente Deus se importa? Leia a Bíblia. Amadureça, irmãos. Porque são infantis essas colocações. E eu vou te falar uma coisa. É tão infantil você ir para uma igreja totalmente diferente do restante só para provocar, quanto você vê uma pessoa na igreja que se permitem mais e criticar. E quando a Vanessa diz ir para uma igreja, entenda, nós nos referimos à igreja local como igreja. Então, por exemplo, quando eu vou à igreja videira, eu estou falando a congregação videira. Quando eu falo eu vou para a igreja de Anápolis, eu estou dizendo a igreja local de Anápolis. Os próprios apóstolos se referiam dessa forma. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Corinto, de Éfeso. Então era a igreja que se reunia, não era o prédio, tá? Mas existem culturas dentro de cada uma dessas igrejas. E aí, se você vai para a igreja do véu, se o povo falar aqui só vai usar, só entra se usar véu, eu coloco o véu na minha cabeça, não tô nem aí. Agora, se falar assim, não, aqui só pode saia, eu falo, graças a Deus que Deus não me chamou para estar conectado nessa igreja, mas para visitar eu uso saia, né? Onde Deus te colocar, onde Deus te plantar, seja feliz nisso, se há unção, se há presença de Deus, se vocês estão vivendo a palavra de Deus, seja feliz onde Deus
te plantar. Uma vez uma moça também perguntou pra nós num restaurante, você lembra? Ela falou assim, eu vi você de brinco, e a gente tava com a Bíblia em cima da mesa. Aí ela falou assim, eu acho que Deus tá me chamando pra uma igreja onde eu não vou poder mais usar brinco, eu não vou poder mais usar calça, lá tem muitos costumes assim e tal, o que você acha? Eu falei, você tá sentindo que Deus tá te chamando pra lá, você sente paz quando você tá lá, você tá buscando a Deus lá, tá te alimentando de Deus lá, tira o brinco, queima a calça, vá então, onde Deus te plantar, você entra na cultura deles. Não se apegue ao exterior, seja livre. A palavra de Deus diz que Cristo chamou para liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando nós falamos de liberdade, é todo tipo de liberdade. É óbvio que você tem que ter bom senso. Em Goiânia, de Em terno, relação, é terrível, ainda bem em que relação, Deus não nos chamou pra usar, por exemplo, roupa social. às vezes, o que é prejudicial em relação à roupa? E que aí deveria ser algo que as pessoas se atentam. Você tá indo para um culto, cuidado com roupa sensual. Liberdade demais. Homem e mulher. Você é livre. Você é livre em Cristo. Mas não faça seu irmão ou a sua irmã pecar. Tem bom senso. Aí entra mais um bom senso do que uma regra. A irmã com a saia lá, às vezes, mostrando a bunda, com a calcinha tochada lá. O irmão, às vezes, sei lá que jeito que... Eu não consigo pensar como que um homem regata, é sensual. De regata na igreja. Não... Não é sensual, é anti-higiênico. Então, assim, tenta só ser coerente, no mínimo, tá? Mesmo que não exista uma regra, tenta não levar o irmão a pecar. Isso é um princípio bíblico, tá? Isso é bíblico. Você não fazer o seu irmão cair em tentação usando a sua liberdade. O próprio apóstolo Paulo diz, não use a sua liberdade para fazer outro irmão tropeçar. Exatamente. Entendeu? É a mesma história de bebida. Bebida é algo proibido na Bíblia? Não. Não é. Não é proibido. Só que a palavra de Deus diz o quê? A embriaguez é um problema. Mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ela diz que a embriaguez com vinho causa dissolução, causa contenda. Mas em outros versículos, por exemplo, Paulo, acho que Paulo mesmo, ele recomenda que a pessoa está doente, que tome um pouco de vinho, que tome um pouco de azeite. Tem algumas recomendações. A igreja de Corinto, então, os era irmãos um na hora daquela época. Na igreja de Corinto, os irmãos, no momento da ceia, estavam ficando bêbados. Aí está errado. Você tá vendo que aí começa a ter os problemas? Agora, se eu estou com um irmão que se escandaliza com bebida, para ele é um problema e é um pecado. Então, por amor a ele, eu não bebo perto dele e nem falo de bebida. Você entende? O irmão que já foi viciado, o irmão que não tem autocontrole, o irmão que tem um problema sério com bebida, já foi alcoólatra e foi liberto. Glórias a Deus, aleluia. Perto dele eu não vou beber, porque senão eu vou ser pedra de tropeço para esse irmão. E isso não serve só para bebida, serve pro cara que joga. Sei lá qual tipo de vício a pessoa teve, qual tipo de pecado tentou ela. Eu evito fazer aquelas coisas que às vezes para mim são lícitas, mas eu não convém, porque senão eu tô levando meu irmão, tô matando meu irmão. Então eu prefiro... Que tipo de jogo você tava falando? Não, sei lá, qualquer jogo. Às vezes tem irmão que é viciado em jogos, né? Tipo jogo de carta, apostado, sei lá, né? Uai, tem os irmãos, quantos encontros que os irmãos, aqueles encontros de jovens, os irmãos iam jogar truco no momento de lazer. Agora o outro lá que teve problema com isso a vida inteira, perdeu a casa, perdeu a família por causa de jogo. Você vai jogar perto dele, mesmo que seja um lazer? Então assim, tente ter esse bom senso, né? Tente caminhar com o Espírito. Olha só, o segredo da vida cristã, ele tem mais a ver com você estar cheio do Espírito o tempo inteiro. E o próprio Espírito vai te conduzindo sobre algumas coisas. Amém. E ele vai te mudando. Acredite, tem muita coisa na minha vida que eu achava que estava coerente e que naquele momento eu ainda não sentia nenhum problema nisso e que Deus foi me removendo aos poucos. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou lembrar assim, ó, tinha coisas naquela época que hoje não combinam mais comigo. As coisas de que o Senhor já removeu. Estão vivas, então elas têm que continuar crescendo. Se não está crescendo, está morrendo. Exato. Então a gente continua em obras, a gente continua crescendo em revelação, em entendimento, e até mesmo a Bíblia nos convida a isso, a continuar crescendo em entendimento do amor de Jesus, dos poderes da cura, da libertação que Ele nos deu, da quebra de todas as maldições. Então a gente cresce em amor, a gente cresce em revelação, em bom senso, em maturidade espiritual, em santidade. Então
tudo é crescimento. Agora, se você não está crescendo, tem algo errado. Sobre o que você está comendo, e talvez você esteja morrendo, né? Sem comida. Exatamente. Que é pior ainda. E é isso. Ah, tem um vídeo circulando na internet, isso aqui é rapidinho, de um pastor falando assim, que se você só convive com os irmãos da igreja, todo dia tem um evento da igreja, é uma cela, é uma reunião de não sei o quê, você está sendo um ativista só, eu acho que é esse o termo que eles utilizam, e você está desviado, porque você é sal e luz, você deveria estar iluminando as trevas. O sal dentro do saleiro, ele é inútil. E, de certa forma, existe um pouco de verdade nessa fala, só que aí vamos mais uma vez. Ignora quem é esse pastor. Ele pode ser uma benção. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre os irmãos estarem reunindo? Que isso mostra o amor de Cristo, e é assim que o que não crê vai ser salgado e atingido. Olha só, existe um versículo bíblico Quando que eles diz o veem que a gente seguinte. se ama e Olha, é um. meu bem, olha esse versículo. E eles eram unânimes, reunindo todos os dias, De casa em casa. de casa em casa, No comendo partir do juntos, partindo o pão no templo, porque naquela época eles ainda... Qual que era o templo? Era nas sinagogas, tá? Porque lá ainda... Lembra que todos eles eram judeus. De início. De início, tá? Eles eram judeus que se converteram a Cristo. Então, aí diz o seguinte, e o Senhor ia lhes acrescentando dia após dia os que eram salvos. Acrescentando os que iam ser Olha salvos. só, então, meu irmão, é Deus que vai acrescentando dia após dia o que vão ser salvos. É Deus que vai te plantar num trabalho onde pessoas vão ser salvas. Mas só que se você usar esse pretexto de que você tem que estar inserido em outros grupos e começar a conviver mais com pessoas do mundo, com pessoas da vida da igreja, você vai ser, na verdade, você não vai salgar. Você vai ser temperado por eles. Isso é uma questão óbvia. Se eu alimento mais os meus relacionamentos de pessoas que não são de Deus, logo eu tô falando igual a eles. A convivência, o conselho, a intimidade vai gerando antes estava preto e branco, vai ficando cinza. A gente vai se parecendo com aquilo que é maior na nossa vida. Então, se o ciclo de amizade seu maior é de pessoas que não são tementes a Deus, você vai se parecer mais com eles. Então, por isso que é uma questão de você estar sempre próximo aos irmãos. Isso é bênção pra você, isso é bíblico e te traz proteção. E a palavra de Deus diz que nós somos cheios do Espírito Santo como? Falando entre nós, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Ou seja, você quer ser cheio do Espírito Santo todos os dias? Você tem que estar com os irmãos. Seja por mensagem, hoje nós temos a internet. Seja dentro da sua casa, levando a oração, levando um culto caseiro lá dentro da sua casa, ser sua esposa, seus meninos. Então fale da presença de Deus. Fale de Deus, conviva com os irmãos. Isso é bênção pra você. Por mais que um pastor, ele pode ser uma bênção, não sei quem é esse pastor, mas se ele falar algo que está contra o que a palavra diz, então essa parte você ignora. Provai todas as coisas, retém o que é bom. Gente, eu sou bíblico, tá? Vocês vão ver que eu sempre vou citando versículos em tudo que eu falo. Por quê? Porque mesmo que seja eu, se eu falar coisa que não tá batendo com a Bíblia, você ignora. Deus te abençoe, meu. Amém. Tamo junto. Eu tô pegando um bronze aqui agora. Agora, né? É vitamina o quê? D. Vitamina D, né? Aleluia. Amém. Nossa, meu celular tá pegando fogo.